Está começando o Ciagricast, o conhecimento agro aos seus ouvidos. Olá, quem fala é Felipe Prince, economista da F. Prince Consultoria Econômica. Hoje nós iremos falar sobre uma medida muito importante para o nosso país e que foi aprovada no dia 21 de agosto pelo Senado e seguiu no dia 23 para a sanção presidencial. Essa medida é a medida provisória número 881 de 2019, a chamada MP da Liberdade Econômica. A MP da Liberdade Econômica tem o objetivo de criar medidas para a desburocratização e simplificação de diversos processos para empresas e empreendedores no Brasil. Segundo o próprio texto do sumário executivo da MP, que pode ser encontrado no site do Congresso Nacional, a MP, abre aspas, busca eliminar ou reduzir procedimentos administrativos e burocracias que dificultam o exercício da atividade econômica e consomem tempo e recursos públicos desnecessariamente. Fecha aspas. As principais medidas da MP da Liberdade Econômica que desejamos ressaltar são as seguintes. Em primeiro lugar, imunidade burocrática para um grande conjunto de startups, que são empresas que estão se iniciando predominantemente na área de tecnologia e que querem oferecer novos produtos e serviços para o mercado. A segunda medida é isenção de alvará para microempresas com atividades de baixo risco, como, por exemplo, costureiras e sapateiros. A terceira medida, criação da carteira de trabalho digital, com os registros feitos no sistema informatizado do documento. Nós entendemos que essas medidas irão facilitar a vida de grande parte dos empresários, especialmente os pequenos ou aqueles que estão tentando abrir um negócio e que hoje precisam gastar muito tempo com documentos e burocracias que retardam o tempo de abertura de uma empresa. Segundo o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, que é uma instituição de pesquisa norte-americana, países que estão nas primeiras posições do chamado Índice de Liberdade Econômica, que tem a finalidade de mensurar a capacidade de empreender, a menor intervenção do Estado no processo de abertura de uma empresa e outros fatores que facilitam a vida dos empresários. Segundo esse ranking de liberdade econômica de 2019, os países que estão na primeira posição do índice, como Austrália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, também são países que estão na liderança da lista dos melhores PIBs, dos melhores produtos internos brutos, das melhores rendas per capita do mundo. Ou seja, o que nós observamos a nível mundial é que quanto maior é o grau de liberdade econômica de um país, maior tende a ser a renda recebida por todos os seus cidadãos, por todos os participantes daquela sociedade, sejam eles empresários, sejam eles empregados. Dessa forma, nós entendemos que a MP da Liberdade Econômica, que está seguindo para a sanção presidencial, é um grande passo na direção do desenvolvimento econômico do nosso país. Um estudo realizado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia afirma que as mudanças promovidas por essa MP podem gerar um aumento do PIB
per capita da renda do brasileiro em cerca de 0,4 a 0,7% ao ano nos próximos 10 a 15 anos. E isso irá gerar uma quantidade de 3,7 milhões de novos empregos, o que é muito importante para a nossa economia, que enfrenta já há alguns anos um patamar de desemprego de um país subdesenvolvido. A MP da Liberdade Econômica ainda traz 2 pontos importantes e que estão sendo muito bem avaliados por investidores financeiros, investidores produtivos, sejam eles estrangeiros, sejam eles nacionais. Essas medidas são as seguintes: a extinção do Fundo Soberano do Brasil, que é um fundo que foi criado em 2008 para formar uma poupança pública e atenuar efeitos de crises econômicas. A MP da Liberdade Econômica extingue esse fundo soberano, e isso é muito bem visto pelos investidores, já que muitos recursos desses fundos foram mal empregados e provocaram déficits nas arrecadações fiscais do nosso governo. A outra medida importante e que foi muito bem vista pelos investidores é de que o governo só poderá interferir em preços não regulados em casos de calamidades ou emergências, o que garante também uma maior flexibilidade dos preços sem a intervenção do Estado, gerando assim problemas de planejamento ou fazendo falhas no sistema econômico natural de preços de mercado. Essas medidas, elas estão totalmente alinhadas com a política monetária do Paulo Guedes, que visa uma menor intervenção do Estado na economia e uma maior liberalização. Nós entendemos que a MP da Liberdade Econômica, junto com as demais medidas que o governo Bolsonaro vem adotando, como a aprovação das diversas reformas, como a reforma da Previdência, são pilares fundamentais para que haja um restabelecimento da confiança dos investidores privados na economia brasileira. Nós temos, nesse sentido, 3 sinais importantes que já podem ser observados na economia e que demonstram a confiança sendo restabelecida e que criam uma nova estrada para um crescimento mais vigoroso no médio prazo no Brasil. A primeira medida, o primeiro sinal que nós observamos é que a taxa de juros básica da economia, a chamada Selic, que é aquela taxa fixada periodicamente, há cerca de 45 dias, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, essa taxa Selic está no menor patamar da história, a 6% ao ano, o que indica uma tendência da queda da taxa de juros nas operações de crédito para os consumidores e para as empresas. E isso deve provocar um aumento da taxa de consumo e de investimento da economia, aumentando assim a renda e diminuindo o nível de desemprego. Uma outra medida importante que nós temos observado é que em maio de 2019, pela primeira vez em muito tempo, o crédito dos bancos privados ultrapassou o montante de crédito dos bancos públicos, o que demonstra dessa forma uma maior confiança dos agentes financeiros na concessão de crédito na economia. O terceiro sinal importante que nós temos observado é que o Brasil apresentou no final de julho o mais baixo CDS, que é o Credit Default Swap da história, que
que alcançou o patamar de 123,3. E isso indica uma baixa probabilidade de inadimplência do governo nas vendas dos títulos públicos. E isso traduz o aumento de confiança dos investidores estrangeiros no Brasil por acreditarem que o nosso governo está adotando medidas de governança mais próprias, mais bem feitas e que assim podem investir com mais segurança adquirindo os títulos públicos do Brasil. Portanto, no agronegócio, que é um segmento muito dinâmico e que emprega novas tecnologias cada vez de forma mais intensa, as desburocratizações são portas que se abrem para que haja um aumento da produtividade no campo e também nos processos de gerenciamento de riscos e oportunidades de toda a cadeia. Assim, nós avaliamos a aprovação da MP da Liberdade Econômica pelo atual governo como sendo muito positiva não apenas para o crescimento do agronegócio, que poderá assim receber novos investimentos para a melhoria de medidas de infraestrutura, mas também é muito importante para todos os segmentos da economia brasileira. E isso em um cenário mundial de grandes preocupações com uma nova recessão mundial que pode ser reforçada pela baixa taxa de crescimento das economias europeias, da China e do Japão, e com as incertezas provocadas pelo aumento do protecionismo e das guerras comerciais, a MP da Liberdade Econômica é um ponto muito positivo para a nossa economia, para o agronegócio brasileiro, para auxiliar na melhora da eficiência de todo o setor produtivo. No último dia 29 de agosto, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgou um número de crescimento do PIB do segundo trimestre de 2019, que cresceu 0,4%, tendo ficado acima daquilo que era esperado por grande parte dos analistas do mercado. E uma boa notícia é que esse desempenho foi puxado principalmente pela alta da indústria e do setor de serviços. E houve um grande aumento também da taxa de investimentos, que apresentou alta de 3,2% no segundo trimestre de 2019. Portanto, isso nos chama a atenção porque há muito tempo nós não observávamos um aumento do crescimento da indústria e também da taxa de investimento na economia, o que ocorreu no segundo trimestre de 2019, refletindo dessa forma as medidas que o governo, de forma às vezes discreta e às vezes veemente com a aprovação de reformas, vem assim despertando um aumento do interesse dos investidores, provocando uma melhora da economia no país. Você ouviu o SEAGRE Cast, o conhecimento agro aos seus ouvidos.